As novas regras para endividados entram em vigor a 1 de janeiro, depois do lançamento ontem da Rede de Defesa do Consumidor. Para nos falar dela, é a nossa convidada Teresa Moreira, Diretora-Geral do Consumidor. Bom dia, Teresa Moreira, muito obrigada pela sua presença. Qual é o objetivo desta rede? Esta rede insere-se nestas novas medidas do Governo, que são recentes, e que visam ajudar a prevenir o risco do incumprimento e também criar um procedimento extrajudicial que permita aos consumidores endividados beneficiar de um diálogo construtivo, esperamos, com as instituições de crédito. Para isso, pensámos que era muitíssimo importante que os consumidores que já estão numa posição de fragilidade por estarem em incumprimento, por estarem em dívida, pudessem beneficiar de aconselhamento e de acompanhamento técnico, qualificado, profissional, que vai ser muito importante porque é gratuito, mas que a Direção-Geral do Consumidor, também com o auxílio do Banco de Portugal, quer assegurar que tenha o melhor nível possível, se assim posso dizer, para que seja um serviço de qualidade, que possa assistir as pessoas num momento especialmente difícil a dialogarem com as instituições de crédito. Sendo uma rede, calculo que esteja espalhada por todo o país. É a nossa intenção assegurar a cobertura nacional, embora no princípio do ano, quando a rede vai arrancar, agora daqui a muito poucos dias, ainda temos apenas algumas entidades identificadas. Estas entidades são, obviamente, associações de consumidores, mas também universidades. A DECO, que é a maior associação de consumidores, já tem um gabinete de apoio ao sobreendividado com um trabalho muito importante há uns anos, mas o Gabinete de Orientação ao Endividamento dos Consumidores, que é um pequeno núcleo que está a funcionar desde 2006 do Instituto Superior de Economia e Gestão, com uma parceria com a minha Direção-Geral, também tem desenvolvido uma ação importante e temos identificadas outras associações de consumidores, outras universidades e também associações da sociedade civil que, como já estão no terreno, muitas vezes já apoiam famílias carenciadas, consumidores idosos. Se quiser, já têm os destinatários, precisam agora é de se munir destes recursos para poder assistir as pessoas a renegociar as suas dívidas. As pessoas que pretendem usufruir do aconselhamento desta rede e para saberem onde é que estão fisicamente as entidades que as podem ajudar, como é que podem saber? Algum site? Nós vamos agora divulgar essa informação. Contamos muito com os municípios, porque desde 99 os municípios em Portugal têm competências diretas em matéria de defesa do consumidor. Apesar de serem muitos, temos um bocadinho mais de 70 municípios que têm mesmo serviços específicos de apoio ao consumidor e que têm uma relação connosco estruturada. Portanto, e que podem encaminhar as pessoas. Exatamente, e que vão ter essa informação para dirigir as pessoas numa lógica de proximidade. O que é que definem as novas regras que vão entrar em vigor em janeiro? As novas regras são muito importantes porque, por um lado, visam prevenir o risco do incumprimento. Portanto, criaram uma obrigação das instituições de crédito apresentarem antecipadamente um plano de ação para o risco de incumprimento que vai permitir o quê? Fazer-se uma espécie de detecção dos riscos de incumprimento precoces. Isto significa que não se tem necessariamente de esperar que as pessoas estejam já numa situação, digamos que desesperada, mas começar a identificar esses sinais, mas também ensinar os consumidores ou alertar os consumidores para o facto de poderem alertar as instituições de crédito que estão a temer que possam ter uma redução salarial importante ou, infelizmente, se calhar um dos membros do agregado familiar perder o emprego e, nesse sentido, temem encontrar-se naquela situação. E aí o que é que os bancos podem fazer? Porque percebe-se que com esta rede e com estas novas regras os bancos não podem, ou a banca não pode logo interpor uma ação judicial. Não, de todo. Também queria dizer que nós temos conhecimento que há muitos bancos que já antecipavam um bocadinho estas regras, uma vez que naturalmente também não terão necessariamente interesse em ser apenas cobrador de dívidas, se assim posso dizer. Mas o que é importante é que há uma obrigação por parte das instituições de crédito que leva a que elas tenham que organizar, assegurar formação aos seus funcionários e colaboradores, para que não haja aquela relação quase que hostil quando as pessoas estão numa situação de incumprimento. E, nesse sentido, há aqui toda uma preparação que também visa o quê? Visa alertar os consumidores um bocadinho para a literacia financeira. O ano passado foi lançado o Plano Nacional de Formação Financeira, que está naturalmente em curso, que envolve muitas entidades públicas e também privadas, mas é muito importante que as pessoas aprendam a gerir orçamentos, que tenham noção de como lidar com o dinheiro, tenham noção que tem que haver uma relação entre os compromissos que assumem e o seu orçamento familiar, não é? E outras obrigações que têm. E, portanto, essa primeira etapa é muito importante.
Quando as pessoas já estão em incumprimento mesmo, passam a beneficiar, no fundo, de um período para negociar com a banca, enfim, recebendo uma proposta, podendo fazer contrapropostas, e é nesse momento que este aconselhamento e este acompanhamento destas entidades especializadas da rede vai ser tão importante, na nossa opinião. Então vai ser possível renegociar o crédito à habitação, por exemplo? O crédito à habitação e o crédito ao consumo. Devo dizer que há muito mais, de acordo com os dados do Banco de Portugal, há um número muitíssimo maior de contratos de crédito ao consumo em incumprimento. Se quiser, naturalmente, porque o crédito à habitação geralmente tem uma duração muito superior e montantes muito mais elevados, muitos bancos não estão, enfim, necessariamente também dispostos a que esses contratos cheguem a uma fase crítica e, portanto, também, naturalmente, já começaram a tentar renegociar isso. Quais são os sinais de alerta? Os sinais de alerta, eu diria que para já, enfim, se quiser com o agravamento da situação económica, o facto de se pensar que há 2 salários, por exemplo, no agregado familiar, que há uma das pessoas que perde o emprego ou que está a sofrer já uma redução contínua do ordenado, já é um alerta muito importante para tal. Para além desses, torna-se um bocadinho difícil. Sabe-se que se costuma falar nos 3D, enfim, no desemprego, nas doenças e nos divórcios, como as causas típicas do endividamento das famílias. Queria dizer que nós, a Direção-Geral, desde 2000 que acompanha este fenómeno do endividamento. Portanto, não foi só com a crise económica que esta situação nos preocupou. Mas também queria dizer que, noutros países da União Europeia que estão em melhor situação, o problema do endividamento das famílias é um problema constante, é um problema contínuo, porque, de facto, depois de uma época de crédito muito fácil, não é? Em que todos nós, como consumidores, e penso que as próprias instituições de crédito se entusiasmaram bastante na concessão de crédito. Quem é que foi mais irresponsável? Foram os bancos ou foram os consumidores, os clientes? Sabe, eu acho que há sempre responsabilidades partilhadas. Não há dúvida que, do ponto de vista legal, uma instituição de crédito já é obrigada há muito a fazer uma avaliação do risco, fazer uma avaliação do risco que a concessão de determinado crédito apresenta em função dos dados que o consumidor lhe dará. Mas durante muito tempo isso não se fez, pois não? Ou facilitou-se bastante. E também, como o crédito era fácil e a situação económica era, enfim, bastante positiva, nunca ninguém pensa que lhe vai acontecer algum imprevisto. E as pessoas aproveitavam para pedir mais, se calhar, do que podiam pagar? Sim, pedir mais e, sabe, se calhar para consumos que não eram necessariamente prioritários, mas eu diria que também, em certo sentido, é um bocado fácil hoje todos fazermos este juízo de valor, não é? Na época isso era menos óbvio e por isso é que, mais do que apontar responsabilidades, parece-nos que é muito importante é criar condições que permitam às pessoas sair desta situação, poder sair com dignidade e em condições que sejam adequadas àquilo que são os seus rendimentos atuais. Ontem foi lançada a Rede de Defesa do Consumidor e também vai ser lançada a Rede Nacional de Apoio a Cidadãos em Risco de Sobreendividamento. Qual é a diferença entre as duas redes? Para lhe dizer, em rigor, uma rede de defesa do consumidor já existe há muito, porque, por exemplo, a Direção-Geral é um serviço pequeno, naturalmente, como já disse, tem como parceiros públicos os municípios por todo o país, porque a lógica da proximidade é tão importante, mas muitos outros serviços públicos, entidades reguladoras setoriais. Do lado privado, naturalmente, as associações de consumidores, os centros de arbitragem de conflitos de consumo, inúmeras associações da sociedade civil, como disse, centros de investigação, universidades. Portanto, em rigor, a defesa do consumidor tem que se fazer sempre através destas muitas redes que têm que ser potenciadas e que têm que ser articuladas. Esta rede de apoio ao consumidor endividado, no fundo, nós quisemos-la criar aproveitando experiências que já estavam no terreno. Portanto, não é para estar aqui a criar mais novas estruturas complicadas que depois tenham um funcionamento burocrático, é aproveitar a experiência e os conhecimentos de quem já está no terreno, assegurar que eles vão poder dispor deste apoio especializado e para isso está previsto que o Fundo para a Promoção dos Direitos dos Consumidores possa financiar algumas destas entidades. O objetivo da rede que entra em vigor em janeiro é traçar um plano de recuperação, mas vamos imaginar que mesmo depois de traçado este plano, o cliente não consegue cumprir. Se não conseguir cumprir, no limite, poderá haver lugar à interposição de uma ação judicial. Aqui devo dizer que as entidades que vão integrar a rede terminam a sua ação. Porque, de facto, o objetivo é aconselhar,
apoiar nas negociações, acompanhar, mas não propriamente representar do ponto de vista legal os consumidores endividados. Mas parece-nos, de qualquer forma, que nós vamos ter algum tempo para fazer uma monitorização com o próprio Banco de Portugal, que tem naturalmente a supervisão do setor financeiro, neste domínio do setor bancário, e que vai também acompanhar connosco, tentando ler todos os sinais de como é que este mecanismo está a funcionar para podermos introduzir, se forem necessários, os ajustamentos. Claro que nós esperamos que a rede funcione, não traz aqui propriamente uma receita mágica, mas parece-nos que tem a vantagem de ser algo que, mesmo quando tempos melhores vierem, há de sempre ter alguma utilidade, não é? E, sobretudo, também permite que entidades que, à partida, não estavam para já ativas na defesa do consumidor, ontem falou-se, por exemplo, nas misericórdias, que chegam a um número extraordinário de pessoas, não é? E que não, naturalmente têm muitas outras funções, todo o setor social, passem a estar também mobilizadas para este tipo de mecanismos e que nós possamos, através delas, também chegar a mais consumidores no país. A verdade é que 2013 não se adivinha um ano fácil. Muito rapidamente, que conselhos é que dá às pessoas? Bem, eu julgo que todos nós, neste contexto de crise, tivemos que olhar para a nossa vida, para os nossos hábitos de consumo, e penso que é uma belíssima oportunidade, porque também não temos outra alternativa, a tentarmos rever as nossas próprias opções. Portanto, pensando se os consumos são todos indispensáveis, tentando fazer uma hierarquia, ter noção de se temos uma retaguarda financeira, digamos assim, se temos orçamento para cobrir todos os nossos gostos, todas as nossas preferências, comparar preços de produtos e de serviços sempre. Portanto, fazer se calhar uma pesquisa mais cuidada e, nesse sentido, depois tomar as opções em função daquilo que seja de facto essencial e, se possível, com responsabilidade, pensando também no consumo sustentável. Tomar decisões mais responsáveis. Teresa Moreira, muito obrigada pela sua presença e pelos seus esclarecimentos neste primeiro hora. Muito obrigada.